Bem-vindos a mais um vídeo tutorial de VFX do Fabrício. Na aula de hoje eu vou ensinar o básico do programa RealFlow. Ele é um programa exclusivo para simulação de fluidos, porém ele pode ser útil também na simulação de sólidos e gases. Para exemplo, eu criei uma cena simples no 3D Studio Max e eu vou ensinar a exportar essa cena para o RealFlow, criarmos a simulação e importarmos novamente para o 3D Studio Max. Eu criei aqui de uma forma bem simples um copo e uma base. Vamos exportar essa cena para o RealFlow, encher esse copo de água e trazer de volta para o 3D Studio Max. Após instalar corretamente o programa RealFlow, ele adicionará alguns plugins e ferramentas ao 3D Studio Max para que os dois programas funcionem em conjunto. Um desses novos recursos adicionados é um botão RealFlow no menu do 3D Studio Max. Então vamos clicar nesse botão e clicar na primeira opção para exportar esses arquivos em formato SD para o RealFlow. Vai abrir um menu simples. No meu caso eu não tenho uma animação do copo, então eu vou exportar apenas um frame. Em Export File vamos escolher o caminho onde deve ser exportado o nosso arquivo. Vou dar um nome aqui de copo. Agora vamos clicar em exportar. Abra o RealFlow e ao abrir o programa aparecerá esse menu para criarmos um novo projeto. Vamos preencher todos os dados desse novo menu. Vamos adicionar um nome ao projeto. E agora escolher os locais onde ele deve salvar os arquivos. A primeira coisa que devemos fazer para que não haja nenhum problema de orientação na cena é alterar o pivô para as mesmas coordenadas do 3D Studio Max. Então vamos clicar em File, Preferências. E aqui na segunda opção vamos escolher 3D Studio Max, ou Maya ou Cinema 4D, depende do programa que você usa. No meu caso eu vou exportar para o 3D Studio Max, então eu selecionei ele. E vamos dar OK e vemos que as coordenadas se alteram conforme o programa. Agora vamos importar a nossa cena do copo. Para isso clicaremos em File, Import e vamos importar objetos. Abra a pasta onde você salvou os seus arquivos. No meu caso copo.sd. Abriu. Como vemos, ele está meio grande para a cena. Então eu vou alterar aqui a escala da cena para 0.1. Pronto. Com a tecla Alt do teclado e o botão do meio do mouse, nós podemos mover as cenas. Com a tecla Alt e o botão direito do mouse, nós damos zoom. E com a tecla Alt e o botão esquerdo, nós rotacionamos a perspectiva. Agora vamos criar o nosso emissor de partículas. Neste botão com o formato de 3 bolinhas, temos vários tipos de emissor. Eu vou escolher o emissor circular, que é a primeira opção. Ao clicar nele, ele é adicionado na cena. Agora vamos clicar nas ferramentas mover e vamos posicioná-lo. Vou girar ele um pouco aqui para ter um movimento bem legal do líquido. Vamos clicar aqui em simulação, apenas para servir como exemplo. O líquido não vai sofrer a ação da gravidade, ele por enquanto é só um emissor cru. Ele já responde, ele já interage com os objetos de cena. E isso, qualquer objeto que importar já vem como padrão para interagir com o líquido, servir como um refletor. Então, como vemos, o líquido funciona. Eu vou aumentar aqui um pouquinho a timeline, só para a gente perceber melhor. Então, ainda está sem gravidade a cena. Para resolver isso, vamos clicar aqui na segunda opção. Nesta opção, nós podemos escolher várias forças que agirão sobre o nosso líquido. No meu caso, eu vou escolher a opção de gravidade. Vamos dar um reset aqui e simular novamente. Agora a gravidade está agindo sobre o líquido, só que ele ficou um tanto quanto estranho aqui. Então eu vou dar um reset novamente. Qual o problema aqui? O que eu não gostaria que acontecesse? O círculo está saindo aqui em forma de anéis, né, que é a resolução das nossas partículas. E ele está caindo muito. Eu vou aumentar um pouco a velocidade dele para formar uma dinâmica mais legal aqui. No painel lateral nós temos todas as configurações de nossas partículas. Vamos selecionar o emissor. Aqui em velocidade da partícula eu vou mudar para 6. Na resolução eu vou mudar para 2.
Nessas duas opções abaixo da velocidade, nós vamos alterar a regularidade da partícula. Eu gosto de misturar um pouco esses valores, pois aí sim elas não ficam tão regulares, saindo em círculos do nosso emissor. Então, vamos ver um exemplo aqui de como está ficando. Já está com a gravidade adicionada. Alteramos alguns valores. Vamos simular. Como vocês podem ver, a resolução já deu uma boa melhorada nas partículas. A velocidade dela também já ela está sendo emitida de uma maneira mais dinâmica. Vou cancelar aqui, colocar um pouco mais à frente. E eu vou diminuir aqui a resolução no meu caso para essa simulação ficar mais rápida e servir como exemplo. Bom, então vamos lá. Basicamente é isso. Temos todos os parâmetros aqui do lado de qualquer objeto que for selecionado. Eu vou diminuir um pouco aqui a distância da colisão para 0.05, tolerância 0.1. Podemos configurar totalmente o nosso líquido, como a resolução, a densidade, a pressão interna e externa, a viscosidade, a tensão da superfície. Temos realmente muitas opções que podem ser alteradas, dando qualquer formato ao nosso líquido. Vamos selecionar aqui o tempo na nossa timeline, eu vou deixar com 300 quadros e clicar em simulação. Esse processo pode ser bem demorado, depende da máquina, do processador, do computador que estiver criando simulação, ou também dependendo da complexidade e principalmente da resolução das partículas. Agora eu quero que o meu emissor pare de emitir as partículas, então eu vou pausar a simulação e na quantidade máxima de partículas eu vou zerar. Agora vamos dar uma continuidade na simulação e a partir daqui as partículas não serão mais emitidas. Prontinho, eu vou encerrar a simulação aqui nos 250 frames. Eu acho que já dá para servir bem de exemplo e está ficando um pouquinho pesada já essa simulação. Então, como podemos ver, a simulação da partícula já está pronta. Mas agora nós temos que adicionar um sólido a essa partícula, que é isso que será exportado para o 3D Studio Max. Nós podemos também exportar essa partícula e usá-la com o Particle Flow do 3D Studio Max, mas no caso desse tutorial eu vou ensinar como exportar diretamente o sólido mesmo, o mesh de nossa água, nosso líquido. Para isso, vamos adicionar um mesh no líquido, clicando nesta opção. O nosso mesh está adicionado em nosso emissor de partícula. Antes de clicar aqui, é bom lembrar que o emissor deve estar selecionado. E aqui nós temos todas as configurações de nosso mesh. Então, eu vou mudar aqui o tamanho do polígono para 0.02. Aqui em nosso círculo também nós temos como definir o raio desses polígonos. Eu vou deixar 0.03, que é o raio em que será criado a nossa geometria em torno das partículas. E agora basta clicar neste botão, Build Mesh, ou apertar as teclas Ctrl Shift M do teclado. Ele vai construir os polígonos de nossas partículas. Eu vou apertar o ESC aqui para cancelar a simulação, pois eu comecei errado, eu comecei do meio aqui, é bom a gente arrastar para o começo. Mas eu estou vendo aqui que está criando muitos polígonos, isso é bom para uma animação, mas eu vou diminuir aqui um pouco a quantidade, pois senão vai demorar muito também. No meu caso que eu vou aumentar o tamanho desses polígonos, estava 0.02, eu vou colocar 0.05.
Vou colocar aqui no quadro 0 e clicar novamente para construir o mesh. Como podemos ver, é bem mais rápido, com uma quantidade menor de polígonos. A criação de nosso líquido está pronto. Como podemos ver, na pasta em que salvamos o nosso projeto, foram criadas várias outras pastas. Nessa pasta Meshes estão os nossos arquivos gerados no RealFlow. E vamos voltar ao 3D Studio Max. Agora, na mesma cena em que exportamos para o RealFlow, vamos clicar em Geometria, escolher a opção RealFlow e vamos selecionar Mesh Loader. Agora basta clicar na cena e vamos mover isso para o centro da cena. Para isso, vamos aqui em XY e clicar com o botão direito, que ele vai zerar os valores. Agora vamos na aba de modificação e escolher aqui a nossa sequência. Então, na mesma pastinha que foi criado o nosso projeto, vamos abrir a pasta Meshes, selecionar o primeiro objeto da sequência, clicar em abrir. Vamos mover a timeline e o nosso líquido foi importado para o 3D Studio Max. Como podemos notar, ele vem com uma aparência meio quadriculada, a malha não está suavizada. Então eu vou aplicar aqui um modificador de subdivisão. Vou aplicar um Mesh Smooth normal, só que eu vou zerar a subdivisão dele, apenas para suavizar um pouco a malha. Vou deixar meio transparente o copo e vamos ver um play da animação. Trabalhar com simulações físicas é sempre um pouco pesado para o computador. Nesse caso de líquido, são criados muitos polígonos para esse mesh. Então nós temos realmente uma cena bem pesadinha aqui, tanto para renderizar quanto para trabalhar com ela. Mas é sem dúvidas a melhor forma de criar simulações reais de líquidos, tanto para encher um copo quanto para criar uma piscina ou qualquer outra utilidade que o programa possa ter. Espero que tenha dado para aprendermos pelo menos o básico do RealFlow, como exportar uma cena do 3D Studio Max para ele, criar animação e voltar essa animação aqui para o 3D Studio Max. Quem gostou desse vídeo, clique em gostei, podem se inscrever no canal. Para mais vídeos e tutoriais como este, acesse vfxdofabricio.com.br.